Hoje vamos ler mais uma vez o Salmo 127. Salmo 127. Domingo passado eu interrompi a mensagem e a maior parte da mensagem eu foquei sobre o que é hoje a criança, essa chamada geração alfa. Domingo passado foi o dia da criança batista, por ser o segundo domingo do mês de outubro. Agora, dia 12 foi o dia da criança nacional, né? Aqui no Brasil é comemorado o dia da criança. Hoje, dia do professor, parabéns aos professores. E tudo isso envolve criança. Os professores trabalham com crianças, nós estamos cuidando das nossas crianças. As crianças não vão gostar do que eu vou falar nessa noite, como também talvez não gostaram de algumas coisas do domingo passado, mas são tão importantes, são tão necessárias. Vou ler hoje vou ler na King James atualizada. Cântico de peregrinação de Salomão. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer, idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Quanto a seus filhos, eles são herança do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Como flechas na mão de um guerreiro. Este é o versículo que estamos meditando. Lembrando mais uma vez que criança, nascida de setembro de 2012 para cá, não é? Que tem até 11 meses, e 11 anos e 11 meses, não completou 12 anos. Então, isso é considerado criança. E é por isso que estou falando sobre essa geração, chamada geração alfa. Deixa eu falar, resumido, um pouquinho só do que foi praticamente a mensagem do domingo passado. Se alguém tem interesse, gosta disso, volte lá no YouTube, né? Na igreja fica gravado o YouTube, a mensagem do domingo passado. Muito importante entender isso. E hoje eu estava ouvindo alguns outros estudiosos, eu fico mais ainda atenado e preocupado, porque como que nós vamos lidar com essa geração? Não sei se você está sabendo, não sei se você está lidando certo com essa geração, mas é uma questão muito difícil, nós precisamos de bastante ajuda para isso. Essa geração, então, chamada Alfa, nasceu totalmente no século XXI, é uma geração totalmente conectada, e elas não conseguem viver sem tecnologia. Isso é os estudiosos que falam, os que trabalham esse assunto. Porque estão imersos na tecnologia desde o nascimento. A gente vê hoje crianças, falei domingo passado, uma criança de menos de 2 anos, chorando desesperadamente que a mãe tinha tirado o celular para pagar a conta no caixa da açaí. Então, por um momento só, ela já ficou desesperada por não ter o aparelho na sua mão. É um absurdo o que estão fazendo, e eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, que os estudiosos falam, os especialistas da área falam, por isso que eu disse que as crianças não vão gostar disso. Eles falam que criança abaixo de 18 anos não pode ter celular. Nenhum poderia ter, abaixo de 18 anos, celular na sua mão. Ou se tem, no máximo, controlado, não pode chegar a 3 horas de uso por dia. Há hoje já configurado pela ONU, Organização de Saúde Mundial, que é uma doença. Uma criança que fica mais de 3 horas por dia está sofrendo de doença, e está catalogado já sobre doença, dependência. Então, essas crianças, para elas não existe separação de digital e mundo real, é uma extensão da sua vida. O celular não é uma ferramenta, é como uma extensão, um pedaço da sua vida, da sua existência, e elas têm muita dificuldade em separar mundo físico, mundo real, com mundo digital. Por isso são chamados geração digital. Eles são muito influenciados, portanto,
Eu não sei se você, pai, mãe, que permite que tenha um celular em casa, acompanha durante todas aquelas horas que estão lá com o aparelho. Há muita influência hoje, e sutil, muitas delas são sutis, e as crianças, os adolescentes estão recebendo isso, e está causando grande dano mental, psicológico, emocional, diminuindo a capacidade de raciocínio, de atenção e de vários outros comportamentos que mencionei domingo passado. Então, tudo isso está interferindo no modo como interagem, no modo como aprendem e no modo como eles estão lidando com o mundo. Então, por isso é uma questão muito preocupante. Então, mais uma vez, aquela frase de John MacArthur é importante. Precisamos orar por nossas crianças. O que estamos enfrentando hoje é feroz, uma cultura armada para destruí-las. E a tecnologia, em quase sua totalidade, é armada para destruir a vida das nossas crianças, nossas famílias. Por quê? Porque é uma agenda anti-Deus, anti-Cristo e anti-Escritura. Quando a gente lê o Salmo 1, a gente lê que a Bíblia diz que é bem-aventurado o homem, por quê? Que ele faz? Primeira coisa, por que ele faz? Ele medita na lei do Senhor dia e noite. O que ocorre hoje não há meditação, é um sistema anti-Bíblia. As pessoas estão meditando pouco ou nada, e estão se concentrando em muita coisa digital, em muita coisa tecnológica e jogos. Então isso faz com que a pessoa seja infeliz. E essa é a cultura do mundo atual. E a gente precisa estar atento a isso. Então quando diz aqui, verso 3, os filhos são a herança do Senhor e o fruto do seu ventre é a sua recompensa. Nós temos que olhar para as crianças com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção, com muito zelo. Talvez você vai fazer alguma coisa, vai ficar com remorso até. Estava conversando com a Cidinha hoje, ela contando que ela foi muito dura com a Sofia, e ela só deixou a Sofia ter um celular quando completou 17 anos, já estava namorando e estava se preparando para casar futuramente. E ela fala, às vezes eu sinto até remorso porque eu fui dura e tal e coisa, mas vendo o que a Sofia falou para ela hoje, dia do professor, e de como ela foi a mãe tão importante na sua vida, vale a pena seguir toda a Bíblia, vale a pena seguir toda a orientação da Bíblia, toda a instrução da Bíblia sobre como criar filhos, com disciplina, com limites, com palavra, com orientação de Deus, porque isso é tudo para a formação do caráter e da vida de uma criança. E ter, então, uma descendência é a melhor coisa, uma descendência abençoada, um lar abençoado. E a palavra de Deus está dizendo que o filho é uma herança, é uma bênção que nós recebemos. E quando a Bíblia fala sobre ser uma bênção, está falando verdade. Toda a expressão da verdade. E quando a gente pensa que lar é uma bênção, a gente lembra das parteiras lá no Egito. No Êxodo capítulo 1, versículo 20 em diante, fala como Deus abençoa as parteiras, dando-lhes família, dando-lhes descendência, dando-lhes um lar, porque elas pouparam a vida dos meninos que o faraó queria que fossem sacrificados. Então diz o texto que Deus estabeleceu-lhes casa. Isso é bênção de Deus. Você ter uma casa, você ter um lar, você ter uma família é bênção de Deus. Nunca esqueça disso. Sempre valorize isso. Aquelas parteiras valorizavam isso porque elas tinham temor de Deus e Deus lhes abençoou. A verdade é que a menos que a boa mão de Deus esteja sobre nós, a menos que tenhamos a sua bênção, nós não podemos ter uma casa. No sentido da palavra, um lar. Uma família abençoada, uma descendência abençoada. Isso só pode acontecer corretamente com a bênção de Deus. Por isso o versículo diz aqui, a não ser que o Senhor edifique. Nós podemos fazer tudo de bom, tudo de certo para edificar a casa. Podemos nos preparar da melhor maneira para fazer isso. E nos preparamos. Por isso nos casamos. Os crentes se casam preparados, né? Eles têm consciência, e eles têm conhecimento, eles buscam ter o preparo, né? Quem faz isso aqui na nossa igreja passa pelo curso de casamento, noivo, antes de casar com o pastor Walter, né? Fiz isso com a Franciele e com o Anderson, né? Lembra? Cheguei um dia a falar para vocês querem casar mesmo? Mostrando, né? Então, isso é importante, entrar sabendo o que é casar, o que é ter um compromisso diante de Deus, seguindo a palavra de Deus, ter uma vida
confortável, corretamente edificada pelo Senhor. Então, nós precisamos da bênção do Senhor, é uma necessidade, em cada ação da nossa vida, não só lá no lar. Em cada coisa que nós vamos fazer, diz o salmista, tudo prosperará, se nós estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus, e Deus está dando a sua bênção sobre nós. Então, se a bênção de Deus for sobre nossos filhos, nós veremos um lar construído, um lar abençoado, um lar edificado. Mas se não, será uma sinagoga de Satanás. Quem disse isso foi Adam Clarke. Escreveu um dos comentários mais profundos e detalhados, isso em 1800 e alguma coisa. É um dos comentaristas que eu gosto mais de ler quando quero ver uma coisa nova, alguma luz em alguma escritura que eu ainda quero aprofundar, assim como outros teólogos. E ele diz que se Deus não estiver edificando a casa, será uma sinagoga de Satanás. A pessoa pensa que é religiosa, ela pensa que está servindo a Deus, mas é como diz lá em Apocalipse, naquelas igrejas, está lá onde há o trono de Satanás. É muito sutil isso. Às vezes a pessoa não percebe, ela está vivendo sem a bênção de Deus. E se não tem a bênção de Deus, outro príncipe, outro senhor está orientando, está agindo ali. Ou um ou outro. Jesus disse, não pode servir a dois senhores. Ou vai servir ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, ou vai servir a Mamon, que representa o diabo, representa o príncipe desse mundo com as suas riquezas. Então, todos os casamentos que não estão sendo, ou não estão sob a bênção de Deus, estão sendo uma demonstração de que é inútil edificar a casa. E isso a gente vê todos os dias, aqui, ali e acolá. Por isso, quando a Bíblia diz aqui, feliz é o homem que tem a sua casa edificada pelo Senhor e que é feliz porque tem a sua aljava cheia deles, cheia dos filhos, está falando a verdade. As crianças são bênção de Deus e vêm como um presente de Deus para enriquecer o lar. A gente encontra uma pessoa pobre que tem 3 filhos, 4, 5 filhos, que é muito raro hoje em dia, mas a gente encontra ainda. E você pergunta, quanto você quer por essa criança? Ele não vende por dinheiro nenhum. Não vende porque é sua herança. Pode ser pobre, mas não vende, porque é sua herança. Veio do Senhor, veio como bênção de Deus na sua vida. Assim, o pobre homem pode ter uma grande família, uma família amorosa, porque ele recebe bênção de Deus na sua vida e ele tem consciência disso. E ele não abre mão de maneira alguma dessa bênção, dessa herança. Então, todos são abençoados pelo Senhor, se a sua mão está constantemente sobre o seu lar para o bem. Então, a Bíblia diz no verso 4, os filhos são como flecha na mão de um guerreiro. Eu fui olhar o hebraico, a pronúncia do hebraico seria shetz, é como se fosse o barulho da seta que voa, né? E estudando um pouco mais sobre o que esses autores escreveram sobre o que é a flecha, nesse contexto da família, aqui em Salmo 127, muito interessante. Falei algumas dessas coisas, mais abreviadamente no aniversário da Ana Clara, mas é uma coisa muito linda. Flecha, tanto na literatura hebraica, como na poesia oriental também, ela é muito usada. E também nas profecias. E a flecha encontrei na Almeida Corrigida Fiel 53 vezes. E ela significa alguém que tem um alvo. Alguém que vai atingir um alvo. Leve e sem peso. É uma flecha que tem alguém que tem um objetivo para ir longe. Ir longe, não simplesmente longe, mas ir retamente até atingir o alvo. Isso significa que os filhos irão mais longe que os pais. Quando estão na mão do guerreiro, eles irão alcançar um alvo mais longe, mais definido, mais certeiro, mais abençoado. A gente que é crente, e a gente recebe tantas bênçãos de Deus, a gente tem mais condição de preparar os filhos para irem mais longe, para serem mais felizes e serem mais abençoados. E é o que nós desejamos, que os nossos filhos sejam mais altos, mais belos, mais fortes, mais importantes do que nós. Não é verdade? Quando nós somos crentes, nós somos assim.
Se a gente não tem esse sentimento, porque a gente não tem alguma coisa errada dentro de nós, né? E a gente precisa de conversão ainda, se a gente acha que a gente tem que ser o melhor e o filho tem que estar inferior. Mas quando a gente é crente, a gente recebe a palavra de Deus com todos os seus significados. E os filhos são flechas, são como flechas na mão do guerreiro. A criança, no decorrer do seu tempo, durante o seu crescimento, essa ideia de ser aljava cheia é que vai representar apoio, vai representar para o pai ou para a mãe uma defesa no futuro, quando ele não puder mais trabalhar, então ele tem muitos ao seu redor para apoiar, para ajudar a família. Então o arqueiro, o guerreiro aqui que tem mais filhos, a Bíblia diz que é mais feliz, pensando na previdência também, pensando no futuro. Os filhos são como flechas nas mãos dos poderosos, como o guerreiro que saía para a caça, e a única coisa que ele tinha era flecha. Então, assim, a importância da flecha para ele voltar com alimento para a sua casa, ele dependia das flechas. Sem as flechas não poderia caçar, alcançar a presa, trazer o alimento para a sua família. Então, essas ideias da flecha, quando são bem preparadas, quando são de excelente qualidade, elas podem voar com muita força, alcançar o alvo, não voltar em vão. Geralmente são saudáveis e fortes, e eles vivem muito, e os pais veem eles crescer e serem úteis, tanto para protegê-los, para ser bênção para a família. Então, a flecha depende do guerreiro. Quero destacar isso, primeiramente. Quem é um guerreiro aqui? Aqui é o pai e a mãe. O pai e a mãe é o guerreiro aqui, que tem a flecha. E se alguém tem um alvo, esse alvo é o pai e a mãe, que é o melhor para o seu filho, que é o melhor para a sua filha, que é orientar, dar melhor direção de vida para o seu filho, objetivo, meta a atingir, ser alguém importante, ser alguém de bem, ser alguém de valor. Essa é a meta. Por exemplo, eu não podia dar para os meus filhos, senão instrução, direção, orientação, não tinha como dar riqueza. Pastor não tem riqueza para dar. Mas a gente, quando vê os filhos crescendo, bem empregados, com sua carreira, isso dá uma tremenda satisfação, né? A gente deu instrução, deu orientação, deu palavra, deu exemplo, e isso é muito importante. Então, a flecha, ela depende muito do guerreiro, depende muito do pai, depende muito da mãe. Os pais é que têm a técnica, os pais têm os princípios para ensinar para os seus filhos. Eles têm como dar uma criação saudável, levar os filhos a atingir um propósito honrado, algo que é um alvo divino para as suas vidas. Os pais têm a ferramenta, que é o arco, é o instrumento que vai lançá-los, vai projetá-los numa vida com propósito divino, propósito glorioso. Então a flecha tem que estar nas mãos do guerreiro, as flechas têm que estar na mão do pai, na mão da mãe, que isso é uma verdade impressionante. Hoje eu vejo alguns filhos que não querem viver debaixo da proteção e da direção e da mão do pai e da mãe. É um desastre para a sociedade. São filhos que realmente se pervertem deste mundo rapidamente e têm uma vida muito triste, uma vida sem propósito. Os pais precisam treinar os filhos durante o seu crescimento, durante a sua formação. Então, como exercício de lançar flechas. Estava olhando o texto de 1 Samuel 20, quando Jonatas combinou com Davi um sinal, se Saul iria persegui-lo, iria matá-lo, se ele deveria fugir ou não. Então ele foi lançar as flechas e disse para Jonatas disse para Davi: olha, se eu lançar além do moço, então você tem que ir embora rapidamente. Então teve aquele exercício lá, ele lançou e mandou o moço buscar as flechas. Então, as flechas são lançadas, às vezes em exercício, nós fazemos isso, mas temos que ir lá pegar as flechas. Ainda não é o lançamento final. Vamos pegar as flechas, vamos recuperar as flechas, vamos continuar treinando as flechas para os seus futuros lançamentos. Então, o sucesso da flecha está nas mãos dos pais.
depende tanto dos pais como depende da flecha. A flecha também tem o seu papel de suma importância, de ir reto, de ir longe durante a sua vida. Nunca devemos abandonar as flechas. Nunca devemos abandonar a sua própria sorte. Jonatas mandou o moço, vai lá, pega as flechas, traz as flechas. As flechas não podem ficar abandonadas. Alguém pode pisar nelas, alguém pode pegá-las e usá-las por um fim escuso, o diabo pode pegar alguém ali, usar aquela flecha de um modo que não poderia, de um modo errado. Então os pais precisam ter as flechas nas suas mãos. Os filhos precisam estar nas mãos de proteção e cuidado dos pais. Devemos orar como Neemias, em Neemias capítulo 6, versículo 9. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Eles estavam em luta, em guerra, construindo os muros, mas tinham a flecha, tinham a espada na mão. E eles faziam a oração, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Pedir a Deus fortaleza. A graça de Deus precisa ser uma realidade no dia a dia, entre braço forte, pai, mãe, e flecha que precisa alcançar o alvo. O guerreiro precisa ter braços fortes. Quer dizer que o pai, a mãe, precisa ter força para estabelecer regras e limites e estabelecer direção. Aqui é que está a questão difícil. Estava ouvindo o doutor Alex Dias, ele é pastor, mas ele também é terapeuta, ele atende crianças no consultório, ele fala que algumas irão lá e chegam lá para tratar por causa da dependência da tecnologia, levar alguns 2 anos para se desintoxicar e não sofrer daquela doença, que é considerada como CID-11, tem lá uma outra numeração, subnumeração, para designar dependência tecnológica. E ele fala que as redes sociais estão destruindo a vida de muitas crianças, destruindo a vida de muitas famílias. Elas estão ficando 3 horas ou mais no uso da internet, estão se intoxicando, e isso está gerando uma dependência à tecnologia. Ele fala que o adulto sabe até onde vai e onde tem que parar, mas a criança não sabe. Ele usa a ilustração das leis de trânsito, tem o bafômetro. Toda semana aqui no estado estou lendo, estão prendendo pessoas alcoolizadas nas blitz, porque o adulto sabe a hora de parar. Eu não posso dirigir, eu não bebo, né? Mas estou falando a ilustração. E ele bebe, ele sabe que se passar daquela dose, ele pode ser parado numa blitz e perder a carteira, pagar uma multa, ser preso, causar um acidente. Ele tem toda a responsabilidade, ele está consciente disso. Mas um adolescente, a criança não tem esses limites ainda formados. Então, depois de 18, 20 anos, 21 anos, que terá totalmente capacidade para entender os seus limites, para ter o controle sobre os seus limites e sobre os seus impulsos. Então, ele diz que nós, muitas vezes, somos pais culpados por isso. Fala, a criança não pode ter rede social. Aí o pai vai lá, a mãe vai lá, a gente faz isso, eu já fiz isso. Infelizmente, eu fiz isso também. Filhos de menores, a gente vai e cria lá um pseudonome, coloca uma data mentirosa, porque não tem 18 anos, não poderia entrar na rede social. Cada rede social tem um contrato. Você já leu o contrato? A gente não leu o contrato. Eles têm todo um contrato para se defender de qualquer processo. Eles estão totalmente respaldados pela lei. Mas nós criamos um perfil, a criança acessa a rede social e ela não tem limites de controle. Eu não estou falando, eu estou li sobre isso, que especialistas estão falando, e o perigo que isso está causando, doença de dependência, e alguns falam do autismo em grande grau, que está aparecendo uma explosão de autismo, e essa doença de dependência tecnológica. Então, isso a gente tem que cuidar, regras e limites. O pai e a mãe precisam ter braço forte para segurar a flecha. Não pode ceder facilmente para um erro, para um desvio, para alguma coisa que vai prejudicar a flecha, vai causar dano na flecha, na sua preparação futura, para o lançamento para a vida.
Precisa ter limites e direção. Às vezes o pai tem limite, o pai tem regra, a mãe não tem. Isso é um problema. Aí em casa está dividida a família. O pai fala não, a mãe fala sim. Aí é difícil. O pai e a mãe têm que ter braço forte. O pai e a mãe precisam segurar a flecha com firmeza. Eles precisam combinar bem isso para que os filhos não fiquem confusos, para que eles realmente sejam preservados em toda a sua estrutura de formação mental, emocional, psicológica, todos os sentidos, para que eles recebam transmissão de segurança, que eles saibam se conduzir na vida, aprendam a ter o limite, aqui eu posso, aqui eu não posso. Agora é hora de parar. Agora é hora de voltar atrás. Eles precisam dessa segurança, e isso os pais que passam para os filhos. Serem inteligentes, entendidos, fácil para obedecer, isso é o pai que passa para os filhos. Esse é o trabalho dos pais. Por isso, não devemos abandonar a flecha à sua própria sorte. Ah, está me dando dor de cabeça, criança, coloca um tablet lá, coloca um aplicativo lá, porque dá trabalho educar, não é? Dá trabalho. Não é fácil ter... A Esther está vindo aí, né? Não é fácil ter uma criancinha dentro de casa, chorando nos primeiros meses, trocando fralda. Eu troquei muita fralda nessa vida. Naquele tempo, ainda não tinha fralda descartável, era um pouquinho mais trabalhoso. A gente tinha que ir lá, arrancar aquelas coisas lá, colocar de molho e ajudar a lavar. Né? Hoje tem muita coisa que facilita, mas o especial, a educação, a formação, a preparação mental, emocional, espiritual, a graça de Deus na vida de uma criança, nós não podemos abandoná-las à sua sorte. Se está dando um joguinho lá, tem que olhar que tipo de joguinho é esse. Qual é a idade para esse joguinho? Todos os joguinhos têm um contrato e eles têm uma definição de data se eles não forem, como diz, clandestinos. Não é? Eles têm um contrato, eles têm um limite de idade. Nunca dê ao seu filho aquilo que ele não tem capacidade de lidar. Aqui esse vídeo da igreja já está automaticamente programado. Não é conteúdo para criança. O YouTube tem todos os seus contratos lá. Se a gente não colocar que não é conteúdo para criança, qualquer momento, estou falando de criança, que ele já ia bloquear e parar e cair a transmissão. Mas como nós definimos ali, e isso está no contrato, isso não é conteúdo para criança, é só para adulto, então isso está fluindo normalmente. Então todos esses jogos têm uma data, tem um limite que a criança precisa observar, o pai precisa observar se a criança pode lidar com aquilo ali. E outra, saber bem o conteúdo, quem é que fez, qual que é o objetivo daquele jogo e assim por diante. Então isso é determinar limites e regras. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos. O sucesso da flecha está nas mãos do pai, repetindo. As mãos também, além de fortes, devem ser hábeis. Habilidades desejáveis dos pais. Saber dizer sim, saber dizer não, na hora de dizer não, dizer não. Eles precisam aprender, inclusive, pelos seus próprios erros. Saber a hora de atacar, de lançar a flecha, de recuar, guardá-la na aljava. Precisa respeitar a flecha, é um ser humano. O filho, a filha é um ser humano digno, único, e deve ser tratado com respeito, dignidade. Respeitar as suas etapas de crescimento e desenvolvimento. Cada criança tem ali a sua etapa, e nós devemos saber até que ponto nós podemos ajudar em cada uma dessas fases, colocando também princípio de disciplina, de instrução, de motivação, de correção e assim por diante. Também a mão do pai, a mão da mãe, a mão do guerreiro tem que ser coerente. Ninguém gosta de mudança de regra no jogo. Então, se você fala para a criança isso é errado, amanhã você não pode dizer, pode fazer hoje. Não, o que é errado deve ser errado sempre. Você não pode mudar qualquer regrinha só porque mudou alguma circunstância na família, na semana, alguma coisa. Isso confunde a criança. Então, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Seja sempre coerente.
A Bíblia diz em Colossenses 3:21, para que nós não estejamos irritando os nossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Então, ser coerente é uma coisa que vai ajudá-los também a serem bem animados. A coerência ajuda muito a criança. Outra coisa é liberar, quando chegar o dia de fazer o lançamento final, de 19 anos, 21 anos, está formado, já tem a sua profissão, já tem a sua carreira para seguir, já tem a sua casa. Como diz Salomão, quem quer casar tem casa, né? Primeiro tem a sua casa, tem a sua condição. Então, lança. Não fica segurando, não. Tem pais que ficam segurando toda a vida, não quer soltar o filho, nem a filha, e quer que fique lá debaixo da sua saia, na sua casa, para toda a vida. Também tem que saber a hora de lançar. A ilustração para isso é da águia. Dizem os estudiosos que a águia, quando vê que o filhotinho lá está na hora de voar, começa a tirar tudo que é fofo do ninho. Começa a tirar tudo que é fofo, deixando só os espinhos. Aí o filhote vai ficando pesado e os espinhos vão começando a incomodar, e ele tem que sair do ninho, não quer sair do ninho, e ela vai e tira todo o conforto, deixa só os espinhos. Aquele filhote vai ter que sair de lá, senão vai se espetar todinho lá dentro do ninho. Ou então a águia ajuda, pega o filhote, põe em cima das suas costas, sai voando e abandona ele no ar e deixa ele bater as asas para aprender a voar. Se ele não consegue, ela desce o mergulho, segura de novo e vai, outra tentativa. É hora de você voar. Então, os pais também precisam saber lançar, liberar os filhos quando chegar o dia, encorajando-os a se tornarem independentes. Agora, amor incondicional, nunca termina, né? O amor, a flecha, vai sempre ser amada pelo pai, pela mãe, e mesmo que tenha medo, sabe que sempre terá o amor do seu pai, da sua mãe. Esse medo de errar, de não acertar o alvo, de experimentar fracasso. Mas o pai, a mãe, com amor, vai sempre ajudá-los a refazer a rota e a tomar a direção certa e alcançar o alvo. Enfim, filho é flecha, filha é flecha, que depende das nossas habilidades para lançá-los à vida. Por isso, o salmista está dizendo, como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos. A flecha tem que estar na mão do guerreiro, mas precisa também estar com propósito de pôr em prática tudo o que aprendeu com os pais. Provérbios 22:6 diz, a gente ensina a criança a andar no caminho. Agora, se ela vai andar depois de crescido, depois de adulto, você vai se desviar, é por conta dela daí. Mas ela aprendeu, nós já ensinamos. Aí depois que lançamos, que é época de lançar, aí a responsabilidade já passa a ser daquele filho, daquela filha que já alcançou maturidade. Já fizemos todo o trabalho, bem feito, definindo alvos, vocação, ajudando nos talentos, no despertamento dos dons. Então lançamos com confiança. E lançamos a flecha com objetivo, para ir longe, ir retamente, sem se desviar. Então, tanto depende dos pais, agora, a flecha também depende dela mesma. A flecha depende dela mesma, para ir longe, para ir reta. A flecha precisa de retidão de caráter. Então, quando estamos formando a flecha, estamos alinhando, estamos fazendo tudo para que ela tenha retidão. Estamos ensinando caráter, estamos ensinando moral, ensinando ética. Tudo está no conjunto do Evangelho. Nós estamos fazendo a formação integral, sem hipocrisia, com verdade, com expressão. Caráter é aquilo que jamais, a pessoa que tem caráter jamais irá negar. Ela não vai trair o seu cônjuge no futuro, ela não vai lesar o seu próximo, ela não vai machucar o seu próximo, roubar, matar, causar violência. Né? Se ela viveu, se ela aprendeu com seu pai, com a sua mãe, os ensinamentos bíblicos, teve a influência daquela mão forte que é o pai, daquela mão forte que é a mãe, ela vai carregar isso, que é caráter, na sua vida. Eu sempre falei para os meus filhos, eu não tive o que vocês têm, nem metade, mas eu quero de vocês caráter. Eu disse para o meu filho uma vez, para o meu filho, quando era adolescente, olha,
Não toque numa moça, nunca toque numa moça, nunca toque numa moça. Honre, 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 tenha caráter. E disse outras coisas lá. Estava dando direção para ele, estava dando orientação para ele de caráter, estava dando influência. Ele veio me falar outras vezes que foi muito boa a influência, que ele me respeita e tudo. Isso é importante, porque eu tinha condição de ensinar o meu filho. Meu pai não teve. E naquele tempo, a nossa geração anterior não tinha muito ensinamento para a gente. E quando a gente queria fazer uma pergunta, às vezes ficava morrendo de vergonha e não falava as respostas que a gente queria ouvir, não é? Às vezes coisas simples, coisas banais, a gente queria ter alguma noção do que é sexo e outras coisas. E a gente não tinha informação dentro de casa. Dentro de casa. Eu precisei buscar, através da igreja, de conselheiros na igreja, estudando livros, para ter conhecimento bíblico e orientação de Deus, para ter um lar abençoado. Então, os filhos irão carregar no caráter. Você é pai, você é mãe, você ensinou, você alinhou, dirigiu para ir retamente. Eles irão seguir isso. Às vezes nós erramos, não tem quem não erre. Não é? Teve dia de eu chegar a pedir perdão para o meu filho, de eu ter feito alguma coisa na disciplina que exagerei. E algumas outras coisas a gente acaba errando. Algum exemplo que a gente deixou de ser fiel e a gente errou no exemplo, e a gente então chega e pede perdão, meu filho. Isso é importante. E o filho percebe que a gente tem dignidade, caráter, de reconhecer erro e de recomeçar, de reconstruir. Isso ajuda muito no caráter. Então, nós estamos dando à flecha a condição de ela continuar. Continuar o quê? Se livrando das ideologias, dessas tribos que estão aí no mundo, se livrando das drogas, da gravidez precoce, da AIDS, do álcool. Quantos adolescentes estão perdidos no álcool hoje? Já estão viciados, dependentes do álcool. Muitos tiveram iniciação dentro de casa com o próprio pai, com a própria mãe. As flechas bem orientadas, indo retamente, irão se livrar da violência. A violência que há no trânsito, a violência que há nessas festas, e se livrar dos envolvimentos com os crimes, se livrar das amizades que põem em risco a sua reputação, se livrar das futilidades deste mundo e de tanta coisa ruim. Se nós orientamos bem, eles irão bem. A flecha depende de ser alinhada, de continuar se livrando, mas também se lembrando. Continuar se lembrando dos exemplos do pai, da mãe, do seu guerreiro no dia a dia, da sua referência maior, do seu exemplo de prática, ensinamentos bíblicos. Então, viver uma vida moral, uma vida ética, uma vida que agrada a Deus. A ética e a moral revelada na Bíblia, revelada por Deus, passam a incorporar a vida do cristão, a alma do cristão. Isso leva a ter retidão de caráter. Vai seguir o que a Bíblia ensina. A viver ética e moral de Deus. A Bíblia revela isso para nós em todas as suas páginas. Princípios, revela mandamentos, princípios, são universais, são para todos, são para judeus e são para palestinos. São para cristãos no mundo inteiro, são para pessoas que ainda não são cristãos, são eternos, são princípios eternos que Deus estabeleceu. Nossos filhos, aprendendo, irão viver retamente, irão ser flechas que jamais irão se confundir e errar o caminho. Então é preciso ensinar o caminho com sabedoria e então ter Jesus no coração. Os filhos irão receber Jesus no seu coração. Isso será a aplicação do Espírito Santo na sua vida, dirigindo a sua vida para não fazer mal a ninguém, só fazer o bem, porque o amor só faz o bem. Então é o Espírito Santo agindo no coração. Então, o filho e filha é flecha que precisa de retidão para acertar o alvo. E mais uma coisa, é muita coisa para falar, mas mais uma coisa importante. Precisa da graça de Deus. Pode ter tudo isso. Pai fez tudo certo, mãe fez tudo certo, preparou tudo corretamente, deu exemplo, e o filho aprendeu, a filha aprendeu, mas ainda assim precisa da graça de Deus.
Diz o versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ensine a flecha a depender de Deus. Ensine seu filho, a sua filha, a depender da graça de Deus. Nosso papel, fazemos, devemos fazer, mas há coisas que a gente não pode fazer. E essas coisas que nós não podemos fazer, nós precisamos ensinar nossos filhos a depender da graça de Deus. O arqueiro pode ser forte, habilidoso, dirigir o alvo bem definido, e ainda assim não há garantias de que o filho e a filha atingirão o alvo. Não há garantias, porque no meio do caminho pode surgir um imprevisto. Pode surgir um vento que desvia a flecha. Pode ter ventos contrários, pode surgir um obstáculo e impedir que a flecha alcance o alvo. Por isso, precisa contar com a graça de Deus. Precisa de Deus. Deus nunca falha. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, ensiná-los a depender da graça de Deus, porque sem essa graça, tudo pode falhar. Mas com a graça de Deus, tudo pode dar certo. Porque o salmista está dizendo que é feliz o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, e Deus abençoe com a sua graça. Então, somente Ele pode nos ajudar, mesmo quando as condições não estão ideais. E somente Ele pode nos ajudar, somente o Senhor pode nos ajudar com a sua graça, porque sua graça redime, sua graça liberta, sua graça restaura, sua graça aperfeiçoa, e como disse a Paulo, o Senhor, a sua graça é bastante, a sua graça nos basta. Quando, enfim, nossos filhos atingirem o alvo, diremos então em alta voz, graças a Deus. Fizemos a nossa parte, mas Deus também atuou com a sua graça, e vamos dar graças a Deus, e louvar a Deus e bendizer, porque o Senhor ajudou. Então, filhos são flechas, a flecha deve estar na mão do guerreiro. Quem é o guerreiro? O pai, a mãe. Pode abandonar a flecha? Não abandona. Flecha, você precisa do pai e da mãe. Sem o pai, sem a mãe, você não é nada. Filhos, escuta aqui. Vocês são filhos. Sem o pai, sem a mãe, vocês não são nada. Vocês precisam do pai e da mãe. Deus fez assim, para abençoar vocês. O arqueiro precisa ter braço forte, pai e a mãe, precisa ser habilidoso, a flecha precisa ser reta, mas a graça de Deus é indispensável para a sua realidade dia a dia. Você, filho, você, filha, é um tesouro de Deus, uma flecha que a cada dia Deus lapida, transforma para ser um ser humano incrível na sua família, na sua igreja, neste mundo. Deixa eu terminar, eu sei que eu estou passando o tempo hoje, um pouquinho, o exemplo do Geraldo Rufino. Geraldo Rufino foi um menino que nasceu na favela em São Paulo, ele catava latinhas. Quem já ouviu do Geraldo Rufino? Aqui. Geraldo Rufino é um ser humano incrível, como diz aqui, Deus lapida o ser humano para ser incrível. E ele se tornou dono da maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Ele desmonta caminhões, peças de caminhões, e vende para outros países do mundo, chama JR Diesel. Ele chegou a ensacar carvão, vender limão na feira, e agora é um empresário reconhecido no mundo. Ele tem sido entrevistado por muitas pessoas na televisão, na internet, no podcast, esses programas, porque se tornou um empresário, escritor e palestrante. E ele é muito procurado. Mas ele foi um menino começou tudo com 8 anos. Quando a sua mãe morreu, ele tinha 7 anos e meio. E a sua biografia diz que ele é espiritualizado e tem uma fé incondicional. Veja a importância da fé. Eu não sei qual a religião dele, mas o que eu li sobre ele me chamou muito a atenção. E ele foi entrevistado este ano pelo Danilo Gentili, no De Noite, e ele contou um pouquinho da sua história. E o que me chama a atenção, que eu quero falar aqui, é que a mãe dele morreu quando ele tinha 7 anos e meio.
mas a mãe já tinha lançado ele como uma flecha para o alvo certo. Com 7 anos e meio, ele ficou órfão da mãe. E a mãe dizia para ele que ele é lindo, e ele é um negão, era um negrinho, né, na favela, e ele falava assim, eu acreditava nela. Ele fala rindo, né? Olha o incentivo da mãe. No caso, não fala nada do pai, eu acho que não tinha pai, mas a mãe incentivando o caráter, a mãe incentivando motivação nele, injetando nele. E ele fala que a mãe dizia assim, ó, filho, nós moramos no chão batido, mas tudo vai depender de quanto você vai trabalhar. Você pode mudar a sua condição. Você pode mudar a sua condição. Colocou nele, injetou nele motivação para ser um trabalhador, alguém que queria alcançar uma situação melhor na sua vida. E lá na frente, quando o Gentili fala sobre a sua mãe, sobre se ele pudesse voltar atrás, trazer alguma coisa de volta, ele fala que ele só traria a mãe. Ele diz, ela morreu com 7 anos e meio, mas ela me deixou com valores. Minha mãe dizia que eu podia ser negro e que isso era um privilégio e eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro. E com 5 anos de idade, isso não foi um problema. Minha mãe dizia que aquela condição de morar no barraco de chão batido eu podia mudar. E, enfim, foi falando várias coisas de como a mãe motivou ele. Ela queria me motivar, para me motivar ela dizia que eu era bonito e falava coisas bonitas para ele. Então ela estava preparando ele para ser uma pessoa que iria ter caráter e viver uma vida reta e alcançar um objetivo. E ele alcançou. Humanamente ele alcançou um objetivo muito grande, muito lindo e influente, de maneira que ele está influenciando outras pessoas. Por isso nós precisamos lembrar que Deus tem grandes planos para a sua vida, filho. Tem grandes planos para a sua vida, filha. Que você precisa estar na mão do seu pai, na mão da sua mãe, e depender da graça de Deus, para que a sua vida, nela manifeste a graça de Deus, e você alcance uma situação muito feliz e muito abençoada, vencendo todos os inimigos e alcançando sucesso nesta vida. Flechas batistas. Vocês, filhos, aqui nossa igreja, vocês são flechas batistas. São filhos do seu pai, da sua mãe. Lembre que Deus tem um plano maravilhoso. Não só na sua família, mas na igreja e neste mundo. Você pode causar muita influência em muitas vidas neste mundo, se você viver de uma forma reta e abençoada, feliz e protegida pelo Senhor, com a graça de Deus na sua vida. Por isso, diminua o tempo com o celular, diminua o tempo com as coisas deste mundo, invista mais em Bíblia, invista mais tempo em oração, invista mais tempo nas coisas que edificam, nas coisas que podem preparar você para um futuro melhor. E que a graça de Deus esteja sempre com você, pai, mãe, filho, filha, conosco, famílias, conosco, igreja de Deus, neste mundo tão atribulado. Eu estava pensando, como é que nós vamos ajudar esse mundo? As crianças estão sendo destruídas. Os povos do mundo estão fazendo guerra, e nós estamos vivendo um tempo tão tenebroso. Nós precisamos, meus irmãos, voltar mais para a Bíblia, voltar mais para a oração, voltar mais tempo para a adoração, voltar mais tempo para o testemunho cristão, para ajudar as pessoas a encontrar paz, equilíbrio, saúde física, saúde mental, saúde moral, saúde emocional, saúde social, saúde profissional, vocacional, tudo, nós precisamos de saúde. E por isso precisamos contar com a graça de Deus e fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. A Bíblia já nos falou o que é que temos que fazer, temos que obedecer. Não podemos nos rebelar ao Senhor. E que o Senhor, então, nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a bênção sacerdotal seja sobre nós, hoje e sempre.
Amém.